Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Metamorfose em Voz Alta. Depois da dor, pode mesmo vir o amor? Sim, esse episódio é uma carta de esperança, porque quem já sofreu por amor não precisa desistir dele, só precisa encontrá-lo primeiro, em si. Não é sobre esperar um salvador, nem sobre apagar o passado. É sobre se lembrar de quem você é quando está em paz, de como é bom amar com calma. Hoje vamos falar sobre recomeços que florescem depois do inverno mais duro, sobre amores que não ferem, que não exigem feridas para nascer. No episódio anterior, falamos sobre recomeços após relacionamentos abusivos. Agora, no segundo episódio da nossa série especial de Dia dos Namorados, vamos falar sobre reencontros, com a própria essência, com a própria verdade, e a partir disso, com um amor diferente. Um amor que não prende, não invade, não corrige quem você é. Um amor que nasce depois de um mergulho profundo, depois do luto do que não foi. Você vai ouvir histórias de quem amou errado, de quem se perdeu, se desfez, se confundiu, mas também de quem teve coragem de se olhar de frente e se reconstruir. Histórias de quem só encontrou o amor que merecia depois que entendeu o próprio valor. Porque no fim das contas, o amor mais bonito é aquele que chega quando a gente já está inteiro. Respira fundo. Vem com a gente. Esse episódio é sobre o amor que liberta. Vamos começar com a história da Beatriz. Ela tem 36 anos e é médica. Beatriz sempre foi movida pelo cuidado. Filha mais velha, irmã que ampara, médica por vocação. Desde nova, aprendeu a olhar para o outro e a se esquecer, às vezes, nesse processo. Foi assim que se apaixonou por Rafael, um homem instável, criativo, cheio de histórias não resolvidas. Ele dizia que só se sentia em paz com ela. Ela sentia que tinha um propósito, consertá-lo. Mas aos poucos, o relacionamento virou um campo de batalha silenciosa. Beatriz cancelava encontros com os amigos para não deixá-lo sozinho. Repetia desculpas por crises que não causava. Se sentia culpada por não ser boa o suficiente para acalmá-lo. Até que um dia, depois de uma discussão que terminou com ele quebrando uma taça e sumindo por 2 dias, ela ouviu de uma amiga: "Você está tentando salvar alguém que nem quer ser salvo e se perde no processo." Foi o fim. E por um tempo, também parecia o fim dela. Beatriz decidiu que não amaria mais. Trancou o coração. Seguiu a vida profissional com rigor, mas emocionalmente era só silêncio. 2 anos se passaram. Foi na terapia que ela começou a voltar. No consultório, entendeu que passava a vida buscando nos outros o que não conseguia enxergar em si mesma: valor, presença, segurança. Descobriu que confundia amor com missão e que cuidar não precisava ser sinônimo de se abandonar. Só depois de se sentir bem sozinha, Beatriz conheceu André, numa fila de livraria. Não foi paixão avassaladora, não teve urgência nem promessas. Teve café e conversa, teve riso leve, teve escuta. Foi construção. Hoje vivem uma relação baseada em escolha, não em necessidade. Em presença, não em salvamento. Amor. Ali não é cura, é parceria.
A história de Beatriz poderia ser a minha, poderia ser a sua, e é a história de tantas Beatriz mundo afora. Quando alguém se decepciona muito com um relacionamento e se tranca, se fecha pro amor. Diz que não quer mais amar, não quer mais sofrer, não quer mais tentar. Mas o amor não cura o que a gente se recusa a ver. Pelo contrário, ele pode até piorar feridas abertas. Quando temos coragem de nos olhar de frente, de nos reconstruir sem pressa, o amor que chega é outro. É aquele que tem raiz, não tempestade. É aquele que respeita limites, não os atravessa. É aquele que acolhe, sem pedir sacrifício como prova. A história de Beatriz é um espelho de tantas mulheres que confundem amor com salvamento, que acreditam que para serem amadas precisam estar disponíveis para curar o outro, mesmo que se percam no processo. Na psicologia analítica de Carl Jung, o processo de individuação é essencial. Trata-se do caminho de nos tornarmos quem realmente somos, reconhecendo nossas sombras, integrando dores, assumindo potências. É só quando nos diferenciamos, quando deixamos de viver para o outro, que podemos amar com inteireza. Já a psicanalista brasileira Regina Navarro Lins reforça: o amor verdadeiro só floresce onde há liberdade. E liberdade exige identidade, não fusão. Não somos metades buscando completude em alguém, mas inteiros dispostos a compartilhar. Beatriz precisou parar de tentar salvar para enfim se salvar. E nesse processo descobriu que o amor saudável não é aquele que resgata, é aquele que caminha junto, sem gritos, sem pressa, sem desaparecimentos. Porque amar alguém sem se perder começa com um pacto íntimo, o de nunca mais se abandonar. Agora vamos ouvir a história de Eduardo, de 41 anos, professor de História. Eduardo já teve o coração partido mais vezes do que gostaria de lembrar. Desde os 20 e poucos anos, sonhava com um amor verdadeiro, daqueles de dividir o café, a rotina, os silêncios. Mas parecia que os homens que encontravam queriam de tudo, menos isso. Tentou aplicativos, se frustrou. Tentou baladas, se perdeu. Tentou ser alguém que não era, mais extrovertido, mais descolado, mais desapegado. Mas tudo soava forçado, como se estivesse o tempo todo tentando caber numa roupa apertada demais. Foi traído, enganado, desprezado. Você é intenso demais. Você espera muito. Você sonha com coisas que não existem. Depois de um último término confuso e doloroso, Eduardo desistiu. Não do amor, mas de procurá-lo. Passou um ano inteiro com um propósito: voltar a ser ele mesmo. Voltou a ler por prazer, fez um curso de cerâmica, começou a correr no parque. Levava flores para casa aos domingos. Sozinho, aprendeu a cozinhar seu prato preferido e a fazer silêncio sem solidão. Foi nessa fase que encontrou Felipe, numa palestra sobre cultura popular brasileira. Não houve jogo, não houve conquista performática, houve troca. Olhar que reconhece, palavras que se encontram. Felipe também era sereno, gostava de conversar sobre livros, sentar na grama, fazer trilhas curtas aos fins de semana. Tinha passado por histórias parecidas, ambos vinham com cicatrizes, mas também com vontade de cuidar. Hoje vivem juntos, não como quem completa, mas como quem caminha lado a lado. Tem planos, mas também tem calma. Riem juntos, mas também respeitam o silêncio do outro. Eduardo diz que nunca amou tanto e nunca se sentiu tão inteiro. Amar, às vezes, exige parar de procurar. Não porque o amor não exista, mas porque ele não se revela na ansiedade nem na pressa. Eduardo nos ensina que o amor verdadeiro chega quando a gente já se sente em casa dentro de si. Ele mostra que o afeto não precisa ser espetáculo, pode ser leve, pode ser sincero, pode ser só possível.
A história de Eduardo toca em uma ferida silenciosa mais comum, a de quem ama demais, esperando ser escolhido como forma de validação. Ele não queria amores passageiros, queria presença, profundidade, reciprocidade, mas por muito tempo buscou isso fora, tentando se encaixar em lógicas que não o representavam. Na psicologia humanista, Carl Rogers nos lembra que só conseguimos amar de forma genuína quando aceitamos a nós mesmos com autenticidade, empatia e compaixão. O amor verdadeiro começa na autoaceitação. Já Brené Brown, psicóloga e pesquisadora da vulnerabilidade, aponta que as conexões mais reais não surgem da perfeição, mas da coragem de sermos vistos como realmente somos, sem máscaras, sem defesas. Quando Eduardo parou de correr atrás do amor e voltou-se para si, para suas rotinas, suas paixões e pequenos prazeres, algo especial aconteceu. Ele deixou de se abandonar. E isso mudou tudo. Não foi a chegada do outro que o curou. Foi o reencontro com o próprio valor que o preparou para viver um amor inteiro, no tempo certo. Porque o amor maduro não é busca, é encontro. E só chega quando deixamos de correr e aprendemos a permanecer. E por último, mas não menos importante, vamos à história da Clara, 29 anos, terapeuta holística. Clara sempre se entregou demais. Não por ingenuidade, mas por medo. Medo de ficar sozinha, medo de não ser amada, medo de não ser suficiente. Desde a adolescência viveu relações intensas, mas por trás da paixão havia ciúmes, havia controle, havia silêncio depois da discussão. Havia desculpas que se repetiam. A dependência emocional se disfarçava de amor. Ela só se sentia viva quando estava em relação, mesmo que essa relação a ferisse. Depois de mais de um fim desgastante, desses que deixam a gente no chão, Clara decidiu que precisava de um tempo. Mas um tempo de verdade. Sozinha, longe de tudo. Fez um retiro de silêncio. 4 dias em total desconexão. Do celular, das expectativas, das histórias mal resolvidas. Foi ali, no meio do vazio, que ela percebeu. Sabia o que não queria mais, mas ainda não sabia o que queria. Voltou diferente. Começou uma jornada real de autoconhecimento. Fez terapia, estudou sobre apego, autoestima, infância, fez yoga, começou a dizer não. Aprendeu a se olhar com mais compaixão e, pela primeira vez, aprendeu a estar com ela mesma sem sentir solidão. Alguns meses depois, sem esperar nada, reencontrou Daniel, um amigo da adolescência. Trocaram mensagens despretensiosas. Um café virou conversa de horas. A afinidade estava ali, mas dessa vez ela não correu. Foi devagar. Testou, sentiu, escolheu. Hoje vivem juntos, mas Clara faz questão de dizer: é o amor mais leve que já vivi, porque antes de ser com ele, foi comigo. Uau, que ensinamento essa última frase de Clara. Nem todo amor precisa ser tempestade, gente. Às vezes, ele é semente e só floresce quando a terra está pronta. Clara nos mostra que a dependência não é amor, é medo fantasiado. E que, para viver um amor que nutre, é preciso primeiro parar de se abandonar para não perder o outro. O amor mais transformador pode estar perto, mas só o vemos quando deixamos de nos procurar no outro e nos encontramos em nós. A história de Clara traz 2 conceitos fundamentais. A teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby, que explica como padrões emocionais da infância influenciam nossos vínculos adultos, e o papel da autoestima na construção de relações saudáveis, como defendido pela psicóloga Anna Sui. Clara saiu do padrão ansioso, deixou de buscar validação externa e começou a cultivar segurança interna.
A psicologia nos lembra que amor saudável começa quando deixamos de ser metade e nos tornamos inteiros. A teoria do apego foi desenvolvida pelo psiquiatra e psicanalista britânico John Bowlby e é uma contribuição das mais importantes da psicologia para o entendimento das nossas relações afetivas. Bowlby observou que nossos primeiros vínculos, geralmente com os cuidadores principais na infância, moldam profundamente a forma como vamos nos relacionar ao longo da vida. Essas experiências primárias geram o que ele chamou de modelos internos de funcionamento, uma espécie de mapa emocional que orienta a forma como nos ligamos às pessoas. Se somos acolhidos, compreendidos e amparados, tendemos a desenvolver um apego que ele chama de seguro, o que nos permite amar com leveza, confiar e também lidar com a distância emocional sem tanto sofrimento. Agora, se nossas necessidades foram negligenciadas ou atendidas de forma instável, podemos desenvolver padrões de apego ansioso, evitativo ou desorganizado, que nos levam a repetir ciclos de dependência, medo de abandono ou dificuldade de intimidade. Clara, por exemplo, apresentava traços de apego ansioso, buscava nos outros segurança e valor, tinha medo da solidão e se agarrava a relações mesmo quando já estavam fazendo mal. Com o tempo e com o processo de autoconhecimento, ela foi desativando esse padrão e construindo um vínculo seguro consigo mesma. E é justamente isso que permite relações mais saudáveis no futuro. Agora, já fazendo uma indicação e também complementando esse episódio, a psicóloga e psicanalista brasileira Ana Sui fala em seu livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão sobre como confundimos amor com completude. Muitas vezes não buscamos o outro para compartilhar, mas para preencher um vazio que, na verdade, é nosso. Ela defende que uma relação saudável só é possível quando duas pessoas inteiras se encontram. Isso exige o que o psicólogo suíço Carl Jung chamou de processo de individuação, um caminho de amadurecimento emocional, onde aprendemos a nos conhecer, integrar nossas sombras, respeitar nossa história e encontrar valor em quem somos. Clara viveu exatamente esse movimento. Fez um retiro do mundo externo, olhou para dentro, viu suas feridas, suas carências, seus padrões. E quando parou de buscar o outro certo, ela se tornou a pessoa certa para si mesma. Só então o amor pôde chegar, não como salvação, mas como soma. A psicologia nos mostra que a forma como nos relacionamos é diretamente influenciada pela nossa relação com nós mesmos. Nossos padrões afetivos, nossos medos, nossas entregas, tudo isso carrega a marca da nossa história emocional. Quando olhamos para dentro com coragem e escuta, podemos romper ciclos, reconhecer feridas e, principalmente, cultivar o amor próprio como ponto de partida. Autoconhecimento, análise, psicoterapia, espiritualidade, arte, tudo o que nos conecta com a nossa essência pode nos abrir ao amor saudável, porque só conseguimos amar de forma justa quando deixamos de nos abandonar. Eu gostaria agora de fazer um adendo aqui nesse episódio, porque eu também gosto de me implicar aqui junto com as histórias, vocês já me conhecem. No episódio anterior eu falei um pouquinho que eu já passei por relacionamentos abusivos, difíceis, até difíceis de reconhecer. Quem não escutou, volta lá no episódio anterior. Mas eu queria dizer que para eu conseguir sair além de sair do ciclo do relacionamento abusivo, a gente também precisa sair desse padrão de funcionamento emocional que nos atrai a esse tipo de relação. Então, muitas vezes é difícil identificar qual é o nosso padrão que está nos levando a amar dessa forma ou a nos apegar dessa forma, como diz John Bowlby. E foi ali na terapia que eu fui conseguindo desativar certos padrões que me faziam ter um tipo de apego inseguro, um tipo de apego que me fazia depender emocionalmente da outra pessoa. E, enfim, quando eu consegui
perceber esse tipo de padrão, eu consegui começar a olhar para mim, consegui ficar suficiente dentro de mim, eu consegui entender aquilo que eu gostava, que eu queria, aquilo que eu não aceitava. E só depois de tudo isso, eu consegui me abrir para o amor de uma forma que eu nunca tinha me aberto antes e consegui atrair um amor de uma forma que eu nunca tinha atraído antes. E interessante que eu vou ler agora para vocês uma crônica que eu fiz nessa transição. Fiz essa crônica há alguns anos já, e foi nessa transição de quando eu estava entendendo qual era a minha forma de amar que eu consegui me desapegar de procurar. Eu fiz essa crônica num momento de epifania, onde eu percebi, não adianta mais eu procurar aquilo que já está dentro de mim. A busca não era mais para fora. Eu já tinha tudo aquilo dentro de mim. O que eu encontraria seria só algo que acrescentasse na minha vida. Quando eu entendi isso, eu consegui elaborar esse pensamento, eu consegui viver de uma forma mais feliz comigo mesma e atrair um amor muito mais saudável, muito mais calmo, muito mais em paz. Essa crônica eu publiquei, foi o primeiro livro que eu publiquei, uma crônica minha, e eu tenho muito orgulho de ter escrito ela. E a intenção exata dessa escrita é realmente me libertar da busca, dessa insana busca social de procurar e precisar encontrar a felicidade. Então eu vou ler para vocês e eu espero que vocês entendam nesse contexto de tudo que a gente falou no episódio de hoje. Carta de alforria para a felicidade. Hoje eu renuncio à insana busca de te encontrar. Hoje eu abro mão da luta que travei comigo mesma para me sentir bem somente na sua presença. Hoje eu entendo que quanto mais te persigo, mais você foge. Acho que você é um pouco parecida comigo. Temos medos. Temos medo de não ser tão esperada, tão aguardada. Essas expectativas são difíceis de serem supridas. Por isso, às vezes, é mais fácil fugir a ter que encarar a frustração de talvez não ser tão boa quanto esperam de nós. Hoje percebo o quanto é cansativo e o quanto é decepcionante sempre estar em busca e nunca encontrar. Hoje sei que é irreal e até suicida a forma como nos instigam a te encontrar. Hoje vejo que quanto mais eu sei que é você que quero encontrar, mais paredes nesse labirinto parece levantar. Desisto. Não de você. Sei que você existe, mas desisto de te encontrar. Gastei todas as minhas energias acreditando que quando eu te encontrasse tudo seria diferente. Me iludi nos meus próprios pensamentos, que te encontrar era a única possibilidade para meu bem-estar. Me feri quando me armei de munições para tentar tirar do caminho tudo o que atrapalhasse te enxergar. Corri, lutei, caí, levantei, sofri, chorei, perdi, encontrei. Mas em um segundo, como água, você escorreu de minhas mãos e me decepcionei. Me frustrei, chorei e cansei. Desisto. Não desisto de você. Em algum lugar aqui dentro de mim, sei que você existe, mas desisto de precisar de você. Desisto da necessidade de ter você ao meu lado caminhando comigo nos passos mais básicos do dia a dia. Talvez eu tenha criado uma ideia irreal de que eu preciso de você porque sem você não tenho nada. E sem nada me sinto sozinha. E sozinha dói. E a dor é o único lugar que já conheço. Mas não quero estar novamente. A verdade é que chegou o momento de eu tirar de uma vez por todas a última camada que me cobre os olhos para que eu não me veja como sou. Talvez por vergonha da nudez diante de mim mesma. Talvez por medo do que vou encontrar. Talvez por ter idealizado um eu que não existe e que não é nada além de um corpo envelhecendo, um coração retalhado
e uma alma cheia de defeitos. Tenho medo de me ver nua. E você, felicidade, era a última roupa que me cobria de esperança de ver um eu mais colorido, um eu mais apresentável à sociedade. Mas talvez eu seja só um monte de ossos tentando me alimentar e me apropriar de você para ficar em pé. Chegou a hora de parar de me maltratar e de te perseguir. Desculpa te fazer correr de mim. Não tive a intenção de te assustar. Hoje vejo que quis me alimentar de você por não gostar do meu próprio alimento. Te alforrio, te deixo livre, te deixo ir. Vou encarar o que sou sem o que inventei que seria com você. Talvez a gente se esbarre por aí qualquer dia desses e vou ter muito prazer em te conhecer melhor. Mas não tenho mais pressa. Nem ao menos tenho esse objetivo. E por mais triste que pareça, não tenho mais esperança. Sei que você só se faz visível a quem nem sabe que te procura. Vou me satisfazer com estar bem. Vou tentar sorrir de piadas idiotas. Vou me permitir ficar ok. Me liberto da ideia de que sem você não sei viver e te liberto da pressão de ter que estar comigo a qualquer preço. Quando você quiser estar comigo, bata a minha porta. Terei aprendido a me ver, me ter e me amar sozinha. E será um prazer deixar você entrar para compartilhar do que sou de verdade. Essa crônica foi publicada no livro Cartas para o Meu Amor, da Lura Editorial, e eu tenho um profundo orgulho de ter escrito. Algumas pessoas me falaram que, nossa, que triste você escrever uma carta de alforria para a felicidade. Mas assim, entendam, a carta de alforria é para a necessidade de encontrar essa felicidade ou esse amor ao quem eu estava ali fazendo uma metáfora também. Porque a sociedade nos valida quando temos um amor ao lado, quando temos uma parceria ao lado, quando temos uma felicidade ao estar em parceria. Mas muitas vezes a gente não está feliz exatamente com a parceria. É isso que a gente está falando aqui nos episódios sobre o Dia dos Namorados. E é sobre isso que eu falava nessa crônica, sobre me libertar da necessidade de estar com o outro, com a felicidade. E desde então, quando eu me libertei dessa necessidade, eu descobri o amor dentro de mim e eu consegui atrair um amor que seria passível de combinar comigo. Eu espero que vocês também consigam encontrar esse amor calmo, esse amor tranquilo, porque amor não é para doer, amor é para ter paz. Você não precisa ter medo de amar de novo, porque o amor verdadeiro não exige que você se diminua, ele te expande. E ele vem sim, mas não como salvação, nem como tempestade. Ele vem leve, inteiro, quando você aprende a ser abrigo para si mesmo. Aí o outro não chega para te completar, ele chega para te acompanhar. Bom, se esse episódio ressoou com você, compartilha com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem hoje. E também pode mandar a sua história de transformação para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Você pode ser a próxima história dos nossos episódios por aqui, lembrando sempre que eu preservo o seu nome e a gente coloca aqui um nome fictício. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.